A mensagem desta noite é uma mensagem para cada um de nós. Porque todos nós temos uma identidade em Deus. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos um propósito. Somos pessoas diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, famílias diferentes, aqui igrejas diferentes, mas temos uma só fé, um só Senhor e um só manual de vida, que é a palavra de Deus. Se você concorda com isso, aplauda o Senhor. Aleluia. E o nosso propósito em Deus, quero tirar como tema desta noite, feitos para servir. Repita comigo, feitos para servir. Você foi criado, você foi feito para servir um propósito maior do que nós. O propósito de Deus é que todos os salvos pratiquem as boas obras, pois este é o resultado natural de um verdadeiro cristão, pois a fé sem obras é morta. Se você puder, confira comigo em Efésios capítulo 2, versículo 10. O apóstolo Paulo diz, no versículo 8 em diante, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E no versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Talvez aqui nesta noite você está ouvindo algo que você nunca ouviu. Você tem um propósito, você foi criado por Deus com um propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Fomos criados para as boas obras, para fazer o bem, para amar ao próximo. Amém, irmãos? Para frutificarmos em toda boa obra, porque este é o propósito pelo qual Deus nos salvou, pelo qual nós fomos criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Há obras preparadas para você. Alguns talvez estão vivendo aquilo que Deus preparou para você. Há outras pessoas que ainda estão questionando a Deus: Deus, qual é o meu papel aqui na igreja? Qual é o meu papel no teu reino? Qual é o meu papel, a minha função no corpo de Cristo? Deus está falando ao seu coração nesta noite. E Deus vai trazer palavra revelada para a sua vida. Amém? Você já descobriu para que foi criado? Qual o seu propósito, sua missão aqui na terra? O que Jesus deseja que você faça? Você pode responder com clareza, com convicção? São perguntas muito importantes que todos devemos saber e praticar durante a nossa breve existência. Queridos, cada dia, cada velório, cada notícia que eu ouço, eu vejo o quanto a nossa vida é breve e o quanto precisamos trabalhar para o Senhor. A Bíblia diz: trabalhai enquanto é dia. A noite vem em que ninguém mais pode trabalhar. A palavra de Deus diz: tudo que vieres à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Amém, queridos? Deus tem uma identidade, Deus tem um propósito, Deus tem um destino para cada um de nós. E eu agora convido você a buscarmos juntos na palavra de Deus essas respostas tão fundamentais para as nossas vidas, que irão impactar diretamente o seu destino e o destino de outras pessoas. A grande pergunta: quem somos? Qual a nossa identidade em Cristo? A primeira coisa que você precisa saber é que Deus não erra. Amém? E se Deus não erra, você não é um erro. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Eu sei que está distante, mas faz assim, ó: você não é um erro. Cuidado com a saliva, viu? Ainda bem que você está de máscara, né? Você não é o erro, Deus não erra. Amém? A primeira coisa que você precisa entender: que você nasceu neste tempo para cumprir um propósito de Deus. Amém? Foi isso que Esther ouviu, né? Quem sabe não foi para este tempo que Deus te colocou nesta posição, que Deus te colocou neste lugar, que Deus te colocou nesta família, que Deus te colocou nesta igreja, neste trabalho, enfim, aonde você estiver,
há um propósito de Deus para ser realizado. Aonde pisar a planta dos seus pés, ali Deus vai lhe dar como herança. Amém, queridos? Então precisamos entender, primeiro, eu não sou o erro. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele deu um propósito ao homem em Gênesis 1, 27 e 28. Qual era o propósito original? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre todo animal que se move sobre a terra. Adão e Eva falharam, desobedeceram a Deus, comprometeram o seu propósito e destino. Mas agora em Cristo Jesus, nos tornamos uma nova criatura. Nascemos de novo para Deus. Amém? Não apenas somos criados em Cristo para uma nova vida, mas nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo e recebemos um novo propósito, uma nova missão. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Amém? Você é filho do rei, e quem é filho do rei é o quê? É príncipe e é princesa. Glória a Deus. Em Pedro, 1 Pedro 2,9, o apóstolo São Pedro diz: nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Queridos, nós não éramos povo de Deus. Nós estávamos nas trevas. O Senhor nos tirou do poder das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos ressuscitou com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele nos ressuscitou com Cristo, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, entre os quais todos nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, Ele nos ressuscitou com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Essa é a nossa identidade. Somos a geração eleita. Eleita porque Ele nos escolheu. Jesus diz: não me escolheste vós a mim. Você não escolheu estar aqui, Deus te escolheu para estar aqui. Você não escolheu servir ao Senhor, Deus te escolheu para servir. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que deis muito fruto. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, a Bíblia diz: Ele nos amou primeiro. É claro que temos a nossa parte, o nosso livre-arbítrio, de aceitarmos ou não a identidade que Deus tem para nós, o propósito que Deus tem para nós, o destino que Deus tem para nós. Muitas pessoas me questionam: pastor, como o senhor tem coragem de ir lá no presídio, só tem bandido, assassino, traficante, homicida? Eu falo: é mesmo? Eu vou lá e eu olho, eu vejo um pastor, eu vejo um ovelha, eu vejo um presbítero, eu vejo um pai de família, eu vejo um filho, porque nós precisamos olhar a humanidade com os olhos de Deus e não com os olhos do diabo. Porque você tem que entender que Deus tem uma identidade, mas o diabo também quer colocar uma identidade em nós. Ele quer colocar uma identidade de prostituta, de assassino, de ladrão. E cabe à pessoa aceitar ou não essa identidade. Mas quando você conhece a palavra de Deus, fala: não é este destino que Deus tem para mim, não é este o propósito que Deus tem para mim. Eu quero sonhar os sonhos e os propósitos de Deus para a minha vida. Aí as coisas mudam. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Eu quero ter os pensamentos de Cristo, os sentimentos de Cristo. Então a sua vida vai ser transformada. Qual o nosso propósito? Fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Que mensagem maravilhosa e verdadeira, irmãos. Não importa o nosso passado, os nossos erros, os nossos pecados, não importa a nossa origem terrena, Deus tem uma nova identidade, propósito e destino para nós. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eis uma oportunidade para você, eis uma oportunidade para fazer tudo novo na tua casa. Quem sabe, irmãos, aqui Deus está dando uma oportunidade para você ser um novo marido, para você ser uma nova esposa, para você ser um novo filho, uma nova filha. Porque Deus quer renovar aquilo que precisa ser renovado. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Talvez você entrou aqui desesperado, angustiado, sem esperança. O mundo diz: a esperança é a última que morre. Mas nós que conhecemos a palavra e conhecemos Jesus, dizemos: a nossa esperança nunca morre, porque a nossa esperança é Jesus. Ele já morreu, Ele já ressuscitou, e nós temos esperança eterna. Somos uma nova criatura, fomos criados em Cristo para as boas obras. Foi o próprio Deus que as preparou em cumprimento ao nosso propósito, para que andássemos nelas. Ou seja, a prática de boas obras não é para ser algo esporádico, que realizamos de vez em quando, por motivações especiais, talvez por desencargo de consciência, mas é algo que devemos praticar regularmente, cotidianamente. Deve ser frequente, deve ser habitual. Motivados e constrangidos pelo amor e compaixão de Cristo. Amor este que a Bíblia diz que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Romanos 5:5. É um exercício também. A prática de boas obras é um exercício, pois Paulo diz: exercita-te na piedade. O exercício corporal tem pouco proveito, mas é importante. Vamos fazer exercício, né, irmãos? Tem muita gente precisando, inclusive eu. O exercício corporal é importante. A Bíblia diz, irmãos, é uma maravilha, porque a Bíblia trata da saúde mental, física, espiritual. Trata do seu lar, da criação dos filhos, como o marido tem que tratar a esposa os filhos. Irmãos, a palavra de Deus é tudo que nós precisamos. Por isso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O exercício físico é importante, mas a Bíblia diz: exercita-te na piedade. 1 Timóteo 4:7. Precisa ter determinação e esforço muitas vezes. Em 1 Coríntios 15:58, Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quais as obras que Deus preparou para que andássemos nelas? O que Jesus nos ordenou? O que Ele espera de nós? O que apresentaremos a Ele no dia do juízo final? Quantos creem que Jesus vai voltar? Ele vai voltar para quê? Para julgar. Isso, para nos buscar. Mas quando Ele buscar, antes da gente entrar na cidade celestial, nós vamos passar por um tribunal. Ninguém gosta de tribunal, hã? Ninguém gosta de ser julgado. Mas a Bíblia diz que Ele há de voltar para julgar os vivos e os... Em Apocalipse diz que há o livro da vida, e foram-se abertos os livros diante dos grandes e pequenos. Aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E foi aberto também o livro das obras, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Em Coríntios diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Agora Paulo não está falando dos ímpios, não. Está falando da igreja. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós recebamos o que tivermos feito por meio do nosso corpício, seja o bem ou seja o mal. Ou seja, nós prestaremos conta da nossa vida. Haverá uma prestação de conta. Jesus disse que até tudo que nós falarmos, nós daremos conta no dia do juízo. Então, é importante ou não é eu saber o que Jesus espera de mim? É importante ou não é
eu me preparar para encontrar com o Senhor. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus, porque não é encontrar de qualquer maneira, você precisa se preparar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: procura apresentar-te reprovado, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, irmãos? Então é muito importante nos prepararmos para o dia do Senhor, nos prepararmos para a volta de Cristo. Nós também passaremos por um tribunal, nós também receberemos tudo aquilo que nós tivermos feito por meio do corpo. Jesus, em todas as o Evangelho, ele preparou a igreja. Jesus disse que nós somos luz do mundo e sal da terra. Ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Quem está fazendo as boas obras? Não, glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Mateus 5,16. É claro, a motivação não é que realizemos boas obras para sermos vistos e aplaudidos, mas pela motivação sincera de amar ao próximo, exercer compaixão e misericórdia, a fim de que Deus seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Por isso Paulo diz: tudo o que fizerdes, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo diz: seja pela vida, seja pela morte, em toda circunstância, eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. Não realizamos boas obras para sermos salvos, pois somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E as boas obras são resultados da nossa fé e obediência a Cristo e em sua palavra. Jesus deixou claro quais as boas obras que devemos realizar como resultado de nosso amor ao próximo. Mateus 25, 31 a 46, Jesus ele diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no seu trono, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então ele dirá aos que estiverem à sua direita. Quem que vai querer estar à direita do Senhor naquele dia? Ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava enfermo e na prisão e vocês foram me visitar. E os justos vão responder para Jesus naquele dia: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer? Quando te vimos com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e fomos te visitar? E o Senhor Jesus responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isto a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Irmãos, quando eu li essa passagem pela primeira vez, o meu coração queimou. Um jovem de 19 anos, e eu falei assim: Senhor, se o Senhor voltasse hoje, tudo bem, eu seria salvo, aceitei Jesus, sou batizado, mas Senhor, como eu gostaria de que o Senhor se alegrasse da minha vida. Como eu gostaria de ouvir, de não ficar envergonhado daquele dia, e ouvir o Senhor dizer: eu estive e você me serviu. Senhor, abre as portas, eu quero realizar esta obra, eu quero fazer a sua vontade. E aí comecei com meu irmão nos hospitais, asilos, começou um ministério aqui da igreja, Igreja Batista da Rua, não é? Quantos lembram? Vocês são antigos, né, irmãos? Aqui tem mais uns antigos aqui, Sueli, beleza, Marcos, Pastor William. Começamos um ministério, um gerente do Banco do Brasil teve um sonho, e ele se via servindo alimento para as crianças de rua, e ele começou ali, chamou algumas irmãs, falou: vamos fazer, usando a cozinha da igreja, vamos fazer um sopão, e vamos sair de madrugada. E depois teve os trabalhos dos presídios, hospitais, asilo. Irmãos, quantas obras estão aí para ser realizadas. Jesus diz: levantai os olhos e vede,
A seara está branca, pronta para a ceifa. Neste tempo de crise, de pandemia, quantas pessoas estão precisando de ajuda, quantas pessoas estão precisando de oração, um olhar de compaixão, um abraço, talvez apenas a sua presença. Mas ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. E ninguém é tão rico que não tenha necessidade de receber alguma coisa. Deus quer usar a sua vida para que naquele grande dia você tenha frutos para apresentar ao Senhor. Nessa passagem de Mateus 25 fala sobre a volta de Cristo. E ali fica claro do que Ele está pedindo para nós. O que é, irmãos? É simplesmente o mandamento dEle. Amar ao próximo como a nós mesmos. O amor, seja não fingido, mas seja prático. A fé sem obras é morta. Nós precisamos viver o amor de Cristo, porque Ele é um forte evangelismo. Você é o evangelho vivo do Senhor. Você é a carta de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Jesus quer buscar e salvar os perdidos através da minha e da sua vida. Jesus quer falar com os perdidos através de você. Jesus quer levantar o cansado através de você. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, por isso somos luz do mundo e sal da terra. Lucas capítulo 10, versículo 25, um certo doutor da lei diz para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus contou essa parábola. Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o espancaram, roubaram e deixaram ali meio morto. E ocasionalmente, por aquele caminho descia um sacerdote, e a Bíblia diz, e vendo, passou de largo. Repita comigo, e vendo, passou de largo. Estava ocupado, tinha que ministrar na sinagoga. E aí, ocasionalmente, pelo mesmo caminho, desceu um levita. E o levita também olhou, pelo mesmo caminho, viu aquele homem caído, sangrando, machucado, sujo, empoeirado. A Bíblia diz, e vendo, passou de largo. Repita comigo, e vendo, passou de largo. Mas havia um terceiro personagem que estava passando por aquele caminho, e a Bíblia diz que era um samaritano. E aquele samaritano, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Repita comigo, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Ah, irmãos, ele não aguentou. Ele não aguentou passar de largo. Ele não aguentou falar para ele mesmo. Não tinha ninguém para cobrá-lo. Mas ele não aguentou falar para ele mesmo, isso não tem nada a ver comigo. Não, tem a ver comigo sim. E quando você tem compaixão e misericórdia, você não fica infrutífero. Você não fica sem agir, você não fica sem fazer algo. Aquele homem movido pela compaixão desceu da sua cavalgadura, mesmo correndo risco, porque os bandidos poderiam estar ali perto, e socorreu aquele homem. O que ele tinha, ele usou, o vinho, o azeite, limpou as feridas, mas ele não podia deixar aquele homem ali caído. Ele pegou aquele homem. Naquela época não tinha aquele medo de contágio, de sangue, de nada, não. Ele pegou aquele homem nos braços, levou para a sua cavalgadura, levou para uma hospedagem, cuidou dele. Ele tinha que continuar a viagem, mas ele chamou o hospedeiro e disse, olha, cuida dele. E se gastar mais alguma coisa, eu te pagarei quando voltar. Jesus disse, qual foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei, que era judeu, teve que dizer, foi o samaritano, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse, vai e faça da mesma maneira. Nesta noite Jesus está dizendo para mim e para você, vai e faça da mesma maneira. Você vai sair daqui com a voz de Jesus, com a palavra de Jesus. Vai e faça da mesma maneira. Faça como aquele samaritano. Por que um samaritano? Porque aquele homem que estava caído certamente era um judeu. E os samaritanos e os judeus eram inimigos. Mas quando aquele samaritano olhou para aquele homem, ele não viu o inimigo, ele não fez acepção de pessoas, ele não julgou aquele homem. Ele simplesmente amou e ajudou. Se você quer ser um instrumento de Jesus para as boas obras, se você quer ser um instrumento de Jesus para abençoar vidas, você não pode julgar, você não pode ter acepção de pessoas, você não pode condenar antes de ouvir. E mesmo que você ouviu, você não pode condenar, porque quem
Quem condena é o juiz. E quem somos nós para condenar? Lembra da mulher pega em adultério? Aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Quem atirou? Ninguém. Sabe, o único que podia atirar a primeira pedra era Jesus. E ele não atirou. Em vez de tirarmos pedra, precisamos lançar amor, perdão e misericórdia. Porque a maneira que você quer ser tratado, você precisa tratar. Principalmente quando você errar. Lembra Davi? Quando o profeta Natan diz para Davi, olha, o cara fez isso, isso e aquilo e tal, tal, tal. Davi levantou do seu trono e diz, digno de morte este homem e tal e tal. E o profeta diz, tu és este homem. Quando você condena alguém, você está se condenando a si mesmo. Tu és este homem. Davi caiu por terra, se arrependeu dos seus pecados e percebeu que precisamos exercer misericórdia. Terei misericórdia daquele que usar de misericórdia. Amém, irmãos? É isso que Deus tem para nós. Não há tempo de falarmos todas as coisas, mas a Bíblia diz em Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e nos afastarmos da corrupção do mundo. Em Tiago capítulo 2, versículo 14 diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser, olha, vá em paz, aqueça-se, se alimente, satisfaça-se, se você não lhe der nada, que proveito há nisso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Mas o diabo também crê e estremece. Isaías capítulo 1, versículo 16 e 19, o profeta diz, aprendei a fazer bem. O profeta falando em nome de Deus, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 58, versículos 5 e 11, qual é o jejum que agrada a Deus? Deus falando, será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco, deite sobre ele pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? De um dia aceitável ao Senhor? O jejum que eu desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper com todo julgamento. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Assim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, escute bem, aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim regado, cujas águas nunca faltarão. Aplauda o Senhor. É assim que nós queremos para a nossa vida, sermos um jardim regado, que a justiça do Senhor venha romper sobre nós, que quando gritarmos o Senhor nos socorra. Há um versículo na Bíblia que diz, aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do necessitado, este também clamará e não será ouvido. Fomos criados para um propósito.
Mateus 20, versículo 28, assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. Há muitas pessoas que vêm para a igreja e querem ser servido. Eu quero uma boa palavra, eu quero um bom ministério infantil, eu quero um bom louvor. Aquele irmão desafinou. Não, irmãos, nós estamos aqui para servir. Lucas capítulo 12, versículo 33. Vendei os vossos bens, ajudai os que não têm recursos, fazei para vós bolsas que não se gastem com o passar do tempo, tesouro acumulado nos céus que jamais se acaba, onde o ladrão algum não se aproxima e nenhuma traça poderá corroer. 1 João 3, 16, 17. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Tito 2, 7. Torna-te pessoalmente padrão, exemplo de boas obras. Tito 2, 14. E aí eu encerro. Ele se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade, e para purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Amém, irmãos? É isso que Deus espera de nós. É essa a nossa identidade, é esse o nosso propósito, é esse o nosso destino. Eu quero convidar os irmãos da Nova Criatura para vir aqui à frente rapidamente. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida desses irmãos. Quero convidar o irmão Josias, em nome da diretoria da Nova Criatura, representando como vice-presidente da Nova Criatura, representando toda a diretoria, a sua esposa, a doutora Andréia, membro desta igreja, médica voluntária da Associação Nova Criatura. Quero convidar a pastora Bárbara, representando a subsecretaria de Direitos Humanos. Amém? Uma salva de palmas a todas essas pessoas. Quero convidar a irmã Gersilei e o seu esposo José Carlos, por gentileza. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu chamei essas pessoas aqui, irmãos? Primeiramente eu quero glorificar e louvar a Deus pela vida desta igreja. Por cada membro desta igreja. Por cada membro desta igreja que é dizimista e ofertante. Por cada membro desta igreja que é compromissado com a oferta missionária de fé. Irmãos, eu louvo a Deus porque esta é uma igreja missionária. Essa é uma igreja que tem uma identidade, que tem um propósito e que tem um destino em Deus. Que entendeu que o nosso propósito é amar a Deus e amar as pessoas. Que através de tantos projetos sociais tem alcançado e abençoado a nossa cidade em várias áreas. Trabalhando com crianças, não há tempo de falar de todos os projetos. Tem aqui o representante da FUNASP, Jefferson. Manuel está aqui também. Então Jefferson vem representando a FUNASP. Uma salva de palmas ao Senhor. Quero convidar o Carlos e a Rô, que trabalham, são técnicos ali na Nova Criatura. Irmãos, a igreja através de projetos sociais tem sido luz do mundo e sal da terra. A igreja através dos PGMs tem sido luz e sal da terra. Irmãos, você tem oportunidade de trabalhar, de frutificar, não apenas ofertando, contribuindo, mas procurando conhecer os projetos sociais da nossa igreja e se envolvendo com esses projetos, porque esses projetos refletem o amor de Cristo, refletem o propósito do Senhor para as nossas vidas. A pregação do Evangelho não é feita apenas por palavras, mas por atitudes. Amém? Quero convidar a pastora Bárbara aqui à frente. Pastora Bárbara, uma amiga que eu conheci há muitos anos atrás. Hoje, eu falo para ela, é uma Esther. Deus a colocou numa posição. E nesta posição, na Subsecretaria de Direitos Humanos, ela tem abençoado muitas clínicas terapêuticas com o propósito de tirar
todas as pessoas que estão em situação de rua. Hoje não há motivo para as pessoas estarem na rua. Hoje há um projeto, hoje há uma parceria com a prefeitura, com a subsecretaria, onde nós podemos alcançar essas pessoas, onde podemos ajudar efetivamente essas pessoas. Eu quero deixar alguns minutos, 2 minutos para ela falar, e falar do seu trabalho, da abrangência do seu trabalho, e nós vamos orar por ela. Vamos orar, porque é uma batalha muito grande, irmãos. Quando uma pessoa serva de Deus está numa posição onde através daquela posição ela pode abençoar muitos projetos sociais e muitas vidas serem alcançadas, irmão, você não imagina a batalha espiritual, você não tem noção. E eu a convidei aqui para agradecê-la, amém? Agradecê-la em nome da Subsecretaria de Direitos Humanos, agradecê-la como pessoa, porque ela não está ali ocupando um cargo, uma função. Nós conhecemos a pastora Bárbara, ela está de coração, ela sofre pelas vidas, ela está ali com o propósito de Deus. Graça e paz, irmãos. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor, amém. A frase aqui que está desde o início desse culto é feitos para servir, né? E o pastor Marcos prontamente disse um versículo muito importante, que todos nós precisamos trazer no nosso coração e entender. João 15,16, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu e nos designou. Estamos debaixo de um desígnio de Deus. Temos um propósito na nossa passagem. Somos todos peregrinos nesta terra, e a nossa passagem não será em vão, amém? Eu estou como diretora adjunta da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos da capital Campo Grande, na Prefeitura Municipal. Mas de 2017 até 2020 eu fui coordenadora de proteção à população em situação de rua e política sobre drogas. E Deus me deu a graça, eu entendo como um projeto e uma missão do Senhor. Todos os lugares onde Deus nos planta, ali precisamos florescer. E Deus me colocou naquele lugar e me deu a graça de escrever e de proporcionar algo que veio de encontro à necessidade de todos, que é um projeto chamado PAIC, que é o Programa de Ação Integrada e Continuada. E o desenvolvimento desse trabalho tem conseguido alcançar muitas vidas e muitas almas, tem conseguido levar o Evangelho de uma forma no meio do poder executivo, somando com tantas igrejas, com tantos projetos sociais, assim como a Nova Criatura. E eu quero e tenho apenas que glorificar ao Senhor pelo privilégio de ter sido escolhida para estar à frente desta pasta e de poder contribuir, de poder somar, porque nós somos a igreja do Senhor nessa terra, né? Não importa a denominação, não importa a placa, o importante é que viemos para servir. E a nossa passagem nessa terra vai deixar um legado para aqueles que estarão aqui depois de nós. E também um dia, como bem foi ministrado nesta noite, chegaremos diante do tribunal. E nesse tribunal não vamos nos apresentar de mãos vazias. Vamos exaltar e glorificar o nome daquele que é, que era e que há de vir. O Maranata! Maranata! Temos todos o dom de frutificar. E eu quero apenas exaltar a esse Deus e agradecer ao pastor Marcos, que eu conheço há muitos anos, né? Sei do trabalho, do desempenho, e hoje é uma alegria poder, dentre as 11 comunidades terapêuticas parceiras da prefeitura, ter a Nova Criatura conosco, somando, e tudo isso é graças ao seu empenho, à sua fidelidade, ao seu comprometimento com a obra do Senhor, amém? Você e eu somos privilegiados, nunca deixe de servir. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória do Senhor. Muito obrigada. Você aplaude Jesus por esta obra. Pode ficar aqui, pastora Bárbara. Quero convidar o pastor Jefferson para vir rapidamente aqui. Amém? O pastor Jefferson representando a FUNASP, é uma fundação da nossa igreja, que tem como propósito dar uma cobertura, dar um suporte para os projetos sociais. Quero agradecer, porque através do apoio da FUNASP, nós conseguimos o Carlos. Vem cá, Carlos. A Rô também já se aproxima. E o Carlos
ele foi um dependente químico, mas na ciência não se fala que foi, continua sendo adicto, é isso, né? É um adicto em recuperação, que ficou 5 anos num centro de recuperação, se formou em serviço social, se especializou em coordenador técnico de comunidade terapêutica, e através da FUNASP ele foi nos cedido ali para a Nova Criatura e tem desempenhado um trabalho fundamental. Assim que Deus faz, irmãos. Deus tira uma pessoa das trevas, das drogas, da marginalidade, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo, e o faz dar fruto, e faz alcançar outras pessoas. Temos aqui a nossa psicóloga, a Rô, que começou como voluntária, irmãos. Começou como voluntária no projeto, mas ficou mais de ano, né, Rô? Como voluntária, também adicta em recuperação, participa do NA, é isso? E agora, graças a Deus, através da parceria do pai, que está sendo contratada, temos agora uma assistente social para estar todos os dias dando assistência aos nossos acolhidos. Que Deus abençoe a sua vida. Também passou, né, pelo vale da sombra da morte, foi transportada das trevas para a luz. Conhece a vida de muitos que estão chegando ali e pode com propriedade ajudar e aconselhar e ministrar através do seu curso, da sua técnica, do seu conhecimento, da sua formação. Ela pode ajudar os nossos acolhidos. Tem aqui a doutora Andréia e o Josias. Vem cá somando. Tá vendo, irmãos? Vai somando uma fileira de exército de Cristo. Eu quero que um dia você também esteja aqui, amém? Talvez não aqui nesse projeto, mas em outro projeto, somando, irmãos, fazendo a diferença. Doutora Andréia também tem estado conosco como médica, pneumologista, tem estado conosco ali como voluntária, atendendo as pessoas, encaminhando e fazendo o seu propósito, pelo qual ela foi salva pelo Senhor. Josias está representando aí a diretoria da Nova Criatura, nosso vice-presidente, amém? Quero chamar o Rodrigo e a nossa irmã Gersilei. Isso. E eu quero finalizar, irmãos. Nós passamos aí 5 minutos, mas eu quero finalizar com este testemunho. Não dá para ouvirmos todos os testemunhos, irmãos, mas há testemunhos tremendos. Há muitos irmãos que já terminaram o tratamento da comunidade terapêutica e já estão na casa de apoio Nova Criatura, já estão trabalhando para a glória de Deus. É algo maravilhoso que Deus está fazendo. Conheci o Rodrigo no presídio de segurança máxima. Ele se converteu, aceitou Jesus, se tornou obreiro ali dentro do presídio, pastor, né, sem formação, mas com unção, amém? E com amor, cuidando de vidas, cuidou da obra do Senhor dentro do presídio de segurança máxima. Mas antes disso, irmãos, aconteceu um fato. O último assalto que ele fez, ele assaltou uma padaria lá no bairro Amambaí. Olha o nome da padaria, Pão da Vida. E ele atirou na dona. 2 tiros, um tiro não pegou, foi para o teto, está lá até hoje a marca no teto da padaria. Mas o outro tiro pegou e atravessou. E sabe o que aconteceu, irmãos? Essa irmã perdoou o Rodrigo. Essa irmã testemunhou um testemunho a favor do Rodrigo. E ela está aqui para dizer algo para o Rodrigo. Eu quero apenas finalizar. Primeiramente dizer para o Rodrigo, pode tirar a máscara, Rodrigo. O que você tem para dizer para esta irmã? Todos os capazes do Senhor, igreja que ama a Deus e apaixonado por Deus e por pessoas. Eu quero glorificar a Deus pela vida da irmã Gisley, pastor Marcos disse, como ele já vos disse, né, eu tinha uma vida desregrada pelas drogas, pelo crime, pratiquei um assalto ali no comércio da irmã, a Pão da Vida, mas como o pastor disse, foi o último assalto que eu fiz, mas eu vi que ali eu vi um projeto de Deus, e o amor dela, o perdão dela, que diante do magistrado ali, do juiz, foi não para me acusar, mas foi uma testemunha de defesa, por esse testemunho que ela deu ali diante do magistrado. Eu posso estar aqui, foi possível estar aqui, foi possível ir para um presídio também, e lá eu conhecer Jesus e ser curado, e ser sarado, e ser liberto. E eu vejo o amor de Deus que queima no coração do pastor Marcos por esta obra, o amor de Deus também queimando dentro dela, no coração dela, para me perdoar, né? E eu estou aqui para testemunhar que este amor de Deus
a qual apostou em pessoas como eu, outrora no passado, né? Um projeto falido, mas que o Senhor investiu o filho dele, o melhor que ele tinha, né? E esse amor que invade corações como desse, que perdoam. E só isso foi possível estar aqui pelo amor de Deus, né? Que está dentro do coração de pessoas que apostaram e viram com a ótica de Deus, a ótica do amor, que não vê como um bandido, não vê como um viciado, mas vê como sacerdócios de Deus, sacerdócios nas suas casas, empresários que vão investir em obras como essas. Então essa ótica de Deus aqui no coração dessas pessoas foi o que me deu força para conhecer esse amor de Deus, para poder estar testemunhando que o amor de Deus ainda hoje tem levantado, tem curado, tem sarado pessoas como eu e como nossos demais irmãos que estão aqui. Então eu glorifico a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Pode tirar, se quiser tirar. O que a irmã tem para falar para o Rodrigo? É o que eu posso dizer para o nosso irmão Rodrigo, né? Eu nunca imaginei que hoje estaria aqui na primeira igreja, que eu sou membro da segunda igreja batista, e a nossa padaria ali no fundo da segunda, né? Na diagonal do fundo ali da segunda batista. E quando ele veio ali me dar o tiro ali, né? Eu reagi, né? Não quis dar dinheiro para ele, né, irmão? Não quis dar dinheiro. Falei, eu vou trabalhar para vagabundo, levar nosso dinheiro, nada, né? E fui, você tem que trabalhar, cara. Você precisa de Jesus. Você precisa trabalhar e precisa de Jesus. Irmã, lembra, Rodrigo? Eu nem sabia o nome dele. Mas depois que eu levei o tiro, irmão, que eu fui para Santa Casa, fui suturada, tudo. Mas dentro do meu coração eu já tinha perdoado. Quando o meritíssimo juiz me pediu para ir lá, né? O que eu tinha a dizer contra o criminoso que tinha intentado contra a minha vida, eu disse ao meritíssimo juiz: o senhor crê em Deus? Eu tenho um Deus meritíssimo. Eu tenho um Deus que me salvou. Eu tenho um Deus que me perdoou através de Jesus Cristo, seu Filho. E eu também já perdoei aquele que tentou me agredir, tentou tirar a minha vida. Ele, na ignorância dele, na sua fragilidade humana, nos seus projetos furados, né? Seus projetos sem Deus, tentou intentar contra a minha vida, doutor. Mas Deus é maior, porque o tiro entrou abaixo da minha orelha e saiu aqui entre a bochecha, entrou entre uma pele e outra. A doutora Helena Patrícia do ML falou que isso aqui foi um milagre de Deus, irmãos, que ela nunca viu um tiro entrar aqui, sair aqui, entre uma pele e outra. Deus não deixou nenhum dente cair da minha boca. Deus não deixou. Era para ter entrado no ouvido, eu estar morta, não era para estar viva, mas para a honra e glória de Jesus, para que o Rodrigo fosse salvo, para que essa comunidade da nova criatura, né, que eu já visitei esse projeto, é um projeto de Deus, viu, pastor? Da primeira igreja batista, pastor Marcos, já visitei o projeto Nova Criatura. Então, para a honra e glória de Jesus, continue com esse projeto. As vidas precisam, pastor. Amém. Eu já perdoei ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não dá tempo, né, irmãos? Mas eu estava conversando com ela antes do culto, e lá no hospital ela já estava evangelizando os outros enfermos, não é? E quando o Rodrigo chegou na Nova Criatura, a padaria Pão da Vida já estava fornecendo pão para nós. E o Rodrigo foi lá um dia e conheceu o local e reconheceu a irmã. O primeiro encontro deles foi num projeto Gileade, não é? Que o irmão Zé Carlos trabalha num projeto chamado Vida Sóbria, onde ele visita as comunidades terapêuticas, ministrando a palavra de Deus, fornecendo estudos. E ali ele conheceu o Rodrigo e eles puderam ter o primeiro encontro ali, se abraçaram. Agora não pode se abraçar, mas se abraçaram, e dali surgiu uma amizade, uma irmandade, porque um dia todos nós vamos morar no céu. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Quero orar, e a igreja, vamos orar por essas pessoas, representando cada uma a sua área de atuação, pela vida dos acolhidos, pelas instituições, pelas CTs, comunidades terapêuticas da nossa cidade, que tem feito um trabalho excelente, abnegado. Vamos orar pela Bárbara que está à frente, pelos nossos voluntários, pelos técnicos que estão trabalhando ali. Estenda a sua mão. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, não há palavras para agradecermos por esta noite. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor,
toda majestade. Obrigado porque em Ti há perdão, há graça e misericórdia. Ó Deus, e o Senhor tem compartilhado o Teu amor e a Tua misericórdia, o Teu perdão aos nossos corações. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Pai, nós colocamos a vida da pastora Bárbara, da Subsecretaria de Direitos Humanos. Ó Deus, que o Senhor visite aquele lugar. Ó Deus, que o Senhor use a Tua filha com poder e glória, com sabedoria, discernimento. Continua usando ela como instrumento do Senhor para abençoar direto indiretamente tantas vidas. Obrigado pelos nossos voluntários, como a doutora Andréia, Senhor, e tantos outros voluntários que têm estado conosco, ó Pai, dedicando do seu tempo, do seu trabalho, das suas habilidades, dos seus dons, em prol daqueles que necessitam. Te glorificamos pela FUNASP, Pai, que tem sido um parceira, que tem sido, ó Pai, um instrumento de Deus para abençoar os projetos sociais, não apenas da nossa igreja, mas outros projetos também que virão. Ó Deus, obrigado pelo corpo técnico, pela equipe técnica que o Senhor tem levantado, ó Deus, como assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, dentistas, tantos voluntários e tantos técnicos que estão ali, ó Deus, diariamente, ó Pai, para abençoar vidas, para abençoar aqueles que o Senhor quer resgatar. Te agradecemos por empresários, por profissionais liberais que têm ajudado, ó Pai, tantas instituições, tantos projetos, como o nosso irmão José Carlos, a nossa irmã Gersilei, ó Deus, que tem usado das suas empresas, ó Deus, para fornecer ajuda àqueles que necessitam. Nós te agradecemos pela tua igreja, de uma maneira especial pela Primeira Igreja Batista, pela visão, pelo coração do pastor Gilson Breder, ó Deus, pelo Ministério de Missões, pelo Conselho Missionário, por cada pessoa da nossa igreja que tem se envolvido na obra missionária, que tem acreditado na recuperação de qualquer, ó Deus, pecador, porque há poder no Evangelho para salvar o mais vil pecador. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, vai o último recado. Se você encontrar pessoas na rua que precisam de uma recuperação, que desejam ter um tratamento, encaminhe a nossa igreja, encaminhe aos direitos humanos, que é aqui na Barão do Rio Branco, em frente ao Bemar Fidalgo. Hoje nós temos direção para essas pessoas, amém? Se você conhece famílias que estão passando por problemas de álcool e droga, a nossa igreja quer abençoar as famílias em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e sempre, amém. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus, seja liberado para realizar boas obras para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.